Bom, como vocês devem saber, ou se não sabem também eu vou falar agora, vou mostrar a notícia, aumentaram as taxas de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Estados Unidos aumentou em 0,5% e aqui no Brasil em 1%. As justificativas são parecidas, mas são duas realidades diferentes, né? Os Estados Unidos vive aumento de empregabilidade, né? A taxa de desemprego é baixa lá e a economia está tentando se reaquecer depois do Covid. Aqui no Brasil, não necessariamente. A taxa de desemprego é alta e a gente não tem boas perspectivas para crescimento. Porém, o que une, né, essas duas realidades é que a gente vive um mundo de guerra, de inflação muito também em função da Covid, que desarticulou cadeias produtivas, e isso fez, né, com que muitos empregos tivessem sido perdidos, que entregas atrasassem, que empresas fechassem. Tendo essa realidade em vista de mudança no mundo, para os Estados Unidos acho que é mais importante a gente olhar, porque o que acontece lá tem impacto no mundo inteiro e pauta o que a gente faz aqui no Brasil. Eu vou aqui para a notícia para mostrar um pouquinho dela e explicar um pouco do porquê que os Estados Unidos está fazendo isso, porquê que ele fez, né? Bom, começar com a notícia do Brasil, né? O Brasil levou as taxas de juros em 1% para combater a inflação e para lidar com um cenário adverso aqui. E também porque se o Brasil não eleva a taxa de juros, ele fica muito refém de não ter o diferencial de taxa de juros para atrair o capital externo, como eu expliquei no último vídeo. Isso é importante para nós e se a gente não faz, a gente fica atrás e isso é um impacto muito grande para o nosso câmbio, para a entrada de capital externo aqui no Brasil. Mas, obviamente, a justificativa maior é para combater a inflação e não vou entrar no mérito se isso é o mais correto ou não, mas é a ferramenta que o Banco Central está utilizando, dentre as que ele tem, né, como taxa de redesconto, modificar, né, que é o empréstimo que os bancos comerciais fazem com o Banco Central, o número de reservas que os bancos podem ter, né? Se aumenta isso injeta mais liquidez na economia, então ele controla isso. E a taxa de juros é o outro, que vai pautar também o empréstimo que os bancos fazem uns com os outros, né? Que isso gera uma infinidade de outros ativos de renda fixa, como o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Isso é negociado como uma renda fixa e é uma das rendas fixas mais famosas do Brasil. Então esse é o Brasil. E ele já estava prevendo uma alta de juros lá nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a realidade é essa. Aumento de meio ponto percentual, vindo de um aumento anterior de 0,25%. Então é um ciclo de aperto ou diminuição de liquidez mundial e monetária. Além disso, os Estados Unidos quer diminuir o seu balanço. Essa aqui é a série do Federal Reserve de St. Louis, que é o total de ativos. Só para dar uma explicação rápida do que é isso, existem títulos são lastreados, emitidos pelo governo dos Estados Unidos, né? E são títulos de longo prazo, né? De prazos variados, de 1, 2, 5, 15, 30 anos. Desculpa, 15 não, 10 e 30 anos. Esses são os mais famosos. O que o Banco Central faz é uma compra. Quando ele quer botar dinheiro na economia, ele pega esses títulos e compra. Então ele aumenta o seu balanço, ou seja, ele fica com mais ativos, né? Porque eles são ativos, né? Se a gente for para olhar contabilmente. E ele injeta dinheiro na economia. Então faz um programa de compra, quem tem esses ativos vai e vende, e isso faz com que a economia responda com um aumento de liquidez. Explicação super simplória. Eu posso, se acaso se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre instrumentos de política monetária e como isso acontece nos Estados Unidos. Mas para a gente entender, hoje é isso que ocorre, isso que ocorreu, e esse gráfico é muito elucidativo, né? Aqui, não sei se está para ver aqui com o meu mouse, mas 2008, essa alta vertiginosa, e isso foi por causa da crise de 2008, crise global, muitas instituições financeiras nos Estados Unidos quebraram, né? E isso ocasionou problemas para o mundo inteiro. 2020, com a crise da Covid, desde então, claro, é uma crescente, o balanço do Fed não diminuiu e aumentou muito mais, chegando à casa dos 8 trilhões em abril desse ano. E agora o que o Banco Central dos Estados Unidos quer é diminuir esse balanço. Ele, além de aumentar a taxa de juros, e vai diminuir a sua posição no mercado, sinalizando que ele não está topando mais ficar com esse nível de endividamento tão alto. Mas por que as bolsas hoje do mundo inteiro, no dia 5/5 de 2022, desempenharam tão mal? Não foi tanto por causa disso, mas foi por causa de outra notícia, que é o relatório do BLS, que é o Bureau of Labor Statistics, que ele mostrou uma dupla que é terrível para qualquer economia, que é a diminuição da produtividade e o aumento do custo da mão de obra. E isso é uma das grandes preocupações que geram inflação.
porque se está aumentando o custo de mão de obra, esse custo, né, do trabalho vai ser repassado a preço. Então, a expectativa é que aumente a inflação. E que o mercado vê é que a taxa de 0,5% que o Banco Central aumentou para conter o aumento do nível de atividade econômica nos Estados Unidos talvez não tenha sido suficiente. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que o aumento de preços que está ocorrendo também vem muito em função de todos esses problemas relacionados à guerra, à Covid que eu falei. E então não é só a política monetária que vai dar conta disso, mas ela é importante sim, porque os preços eles vão também se infiltrando na economia e um dos instrumentos é o aumento da taxa de juros para tirar a liquidez, né, e para fazer principalmente a atividade econômica diminuir um pouco do nível que estava. Além disso, como eu falei, né, o custo de mão de obra aumentou em 11,6% e a produtividade decresceu, né, ela caiu em 7,5%. Não sei se dá para ver aqui, né, mas esses são os dados. Daí, bom, se a gente olhar aqui o desempenho das bolsas, né, Brasil caiu caiu 2,81%, S&P e Dow Jones, que é o índice industrial, 3,56% e 3,12%, e a Nasdaq, as de tech nos Estados Unidos, caiu 5%. Vendo esses momentos que são vistos com muito pânico pelo mercado, o que acontece com o dólar? Ele cresce. Ele cresceu hoje, que é em quase 1%, né? Ele vem crescendo já há bastante tempo, e o ouro também cresceu. Ele cresceu no mercado futuro a quase 6,8%. E aqui o dólar cresceu a 1% no dia de hoje, né? E isso que são ativos de defesa, ou seja, são utilizados como proteção. Apesar desse desempenho da economia dos Estados Unidos, apesar de aumentar a taxa de juros e querer frear a atividade econômica, os agentes e o mercado ainda veem ter a moeda americana é uma forma de se defender o seu patrimônio. O que a gente pode esperar para o futuro é bastante incerteza. Muita coisa ainda precisa acontecer, né? Mas o que a gente viu hoje foi essa reação bastante peculiar do mercado, bastante baixista, né? Bastante pessimista. E as próximas notícias ainda vão dar o tom de como é que vai ser. Em questão de recessão, a gente tem que observar mais dados dos Estados Unidos para ter essa resposta, mas é uma possibilidade sempre, né? Não dá para a gente descartar. Aqui para o Brasil também isso é um impacto direto. A gente está muito ligado à China, então tem que esperar o que vai acontecer lá. O Brasil ele é bastante impactado pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos e na China. E a China está passando por sucessivos lockdowns, está passando por problemas nos portos. Não se sabe ainda se a China vai conseguir bater a sua meta de crescimento, que é de 5,5%. Eu acredito que vá, mas não tem como prever o futuro nesse nível, porque a guerra ainda está acontecendo, muita coisa pode acontecer, e o que a gente precisa ver é que o que o governo chinês vai fazer em relação ao lockdown e essas políticas de restrição, porque houve um susto muito grande em relação ao Ômicron, mas a tendência, acredito eu, é que é de aliviar um pouco, até porque a China já lidou com essa questão e agora ela quer fazer com que essa questão não seja um problema, é por isso que os lockdowns estão acontecendo. Mas por hoje era só. E nos próximos vídeos aí eu vou falar sobre os cenários que eu havia prometido no outro, né? Os cenários para o Brasil, otimista e pessimista. E eu quero trazer também o tópico China. Por hoje é isso. Um abraço, até a próxima.